De volta com o canal aberto dessa segunda-feira, 7 de dezembro. Junei, tu iniciou a tua fala falando em golpe. Não é muito simples utilizar simplesmente desse argumento. Como é que vocês estão discutindo internamente essa questão do impeachment? A gente discute enquanto Partido dos Trabalhadores, mas enquanto também aí as forças do, vamos chamar de campo democrático popular, movimento sindical, movimento social, MST. Nos últimos dias, várias outras entidades de nível nacional têm se manifestado contra esse movimento. A própria CNBB emitiu uma posição contrária, o PDT emitiu posição contrária, uma boa parte das entidades do movimento sindical também se manifestou de forma contrária, porque na verdade, esse tema que o professor levantou, que é o tema das pedaladas, ele é uma bengala. Todos os pedidos de impeachment que havia até 3 semanas, um mês atrás, não tinha esse tema. Esse tema, a partir de um certo momento que eles se deram conta que isso podia ter importância, vão a São Paulo fazer uma reunião e reescrevem o pedido de impeachment, que já tinha vários escritos. Então, esse pedido que acaba sendo assinado pelo Bicudo, pelo Reale, por mais 2 ou 3 pessoas. Ele digamos assim, ele teve um adendo que se tornou mais importante que o pedido. A gente diz que isso é um golpe porque, na verdade, parece muito, e a gente acha que é isso, é uma tentativa de terceiro turno. Um conjunto de forças havia colocado na cabeça que tinham condições de ganhar a eleição e não conseguiram compreender como é que perderam a eleição. Então, a gente diz isso, 30 anos do ponto de vista da história é um piscar de olhos. O Brasil, na verdade, eu concordo com o professor, o Brasil está mostrando grande firmeza das suas estruturas. Por muito menos que isso, em outras situações, a casa já tinha caído. Por muito menos que isso, e vamos lembrar o seguinte, se tu pegar desde o mensalão, que vai a 2004, 2005, o Partido dos Trabalhadores e os seus aliados mais próximos, digamos assim, eles vêm sobre um fogo permanente. Qual é o partido que resistiria no Brasil a 10, 12 anos de acusação permanente, de acusação diária, algumas com possibilidade de serem verdade, outras claramente meias-verdades, e o problema da meia-verdade é que do outro lado sempre tem uma mentira inteira, né? Nunca tem uma meia-mentira. A mentira é inteira e a verdade é meia. Então, eu acho que a gente diz que é um golpe, por isso, é um golpe porque ele questiona, de certa forma, instâncias que estão mostrando que tem força. Porque não foi no governo do Lula e da Dilma que existia uma figura que era conhecida como engavetador-geral da República. Não é o governo federal, e sim o governo de São Paulo, onde o PSDB está há mais de 20 anos, que deve ter 300, 400 CPIs engavetadas que não chega a termo porque eles têm maioria. Então, o golpe é nesse sentido. Não porque o Brasil não vai resistir a ele, mas porque ele questiona coisas que ele não ousa dizer. Ele questiona essa independência da Polícia Federal, ele questiona elementos de uma política social que para nós são muito caras e que não eram. Questione talvez possivelmente acordos que já tinham sido feitos para a entrega do pré-sal, para a entrega da Petrobras, e é isso que surge, mas surge de forma escamoteada. Léo, o Junei fez uma clara referência ao período em que Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, governou o Brasil. Nesse momento onde está posto o impeachment, né, precisou milhares de pessoas, talvez 1 milhão de pessoas, irem às ruas e não ter acontecido nada. Precisou o Cunha pegar a caneta dele lá e dar a sua chancela. A partir desse momento, como o PSDB tem agido e como o PSDB deve dar sequência dentro desse processo que está instaurado? Bom, Rodrigo, os processos de impeachment, isso já vem há anos. No período do Fernando Henrique Cardoso, houve 17 pedidos de impeachment, sendo que 10 foi por parlamentares do PT. E no governo do Lula, houve 34 pedidos, sendo que 33 de iniciativa popular, né? De iniciativas de juristas e entidades. E no governo Dilma, agora, houve 48 pedidos, mas somente um feito por parlamentares. E a questão, se nós recordarmos a questão de golpe,
E o PT fala... Em 1992, o PT pediu o impeachment do Collor. Em 1994, o PT pediu o impeachment de Itamar. Em 1999, o PT pediu o impeachment de Fernando Henrique, né? E em 2015, eles dizem que é golpe. Acho que não, a questão de golpe ou não golpe, eu acredito que não seja golpe. É uma questão de discutir junto com a sociedade, e os parlamentares agora vão ter sua oportunidade de verificar se realmente o que a presidente fez. Não cabe a mim aqui julgar o mérito, né, sobre o processo político da presidente Dilma, mas acredito que a presidente vai ter todas as suas condições constitucionais para ter essa garantia. E também aqui cabe também lembrar na questão aqui, além disso, a omissão da presidente Dilma diante da corrupção da Petrobras, que também expressa o pedido de impeachment e se enquadra também no crime de responsabilidade fiscal, de responsabilidade, o esquema da Lava Jato, em si, são diversos itens que acaba tornando esse início, talvez, de processo. Agora, se ela fez algo de errado, agora vai ser julgado. Inclusive, se tu verificar a questão de que ela pegou dinheiro adiantado dos bancos, também na Caixa Econômica Federal se sabe que ela usou dinheiro para a questão para ajudar o Vale Família, aquele que é muito utilizado. A questão da minha casa, minha vida também foi pegada com antecipação algum dinheiro. Agora, cabe aos parlamentares e à sociedade julgar essas questões e vocês, a questão da imprensa, colocarem isso para que a sociedade consiga realmente verificar o que saiu de errado. Mas que tem algo de errado, tem. Que a gente já vem ao longo desse período nessa questão. Muito bem. Professor Henrique, o que tá posto dentro desse pedido de impeachment são atos contra probidade na administração, né, as alegações dos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, atos contra a lei orçamentária, atos contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais e crime contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. O Junei fez a defesa ali de porquê deste momento, deste ataque. Mas é importante a gente destacar também que o jurista Hélio Bicudo foi uma pessoa muito importante dentro do PT na sua fundação, mas que há alguns anos é uma ovelha desgarrada e muito crítica ao partido, né? Como uma viúva pode parecer em alguns momentos. Por outro lado, Miguel Reale Júnior tem uma aproximação muito grande com o PSDB, foi inclusive ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. Isso tudo posto é uma salada de fruta que a gente consegue compreender ou realmente a gente vai passar por todo esse processo sem entender realmente os reais motivos? Me parece que as duas dimensões estão muito confusas aí, muito confundidas, a dimensão meramente jurídica e a dimensão política do processo, principalmente porque nossos partidos políticos eles são fisiológicos, eles existem, na verdade, na questão do pluralismo político, com a função de dar sustentabilidade, governabilidade a qualquer governo que vier a assumir. E eu lastimo que toda essa discussão jurídica, tudo isso que foi alegado no pedido de impeachment do Hélio Bicudo e do Miguel Reale, duas importantes personalidades jurídicas do país, acabe efetivamente não sendo discutido, servindo somente de pano de fundo para esse acerto de forças políticas meramente fisiológicas e que vão barganhar até o extremo, sim, cargos e funções, quem sabe até no próximo governo. Mas eu acho positivo o processo de impeachment nesse momento, porque nem nós vamos poder saber na República mesmo qual é a função do PMDB. Se é somente esta de ser o maior partido fisiológico desse país, desde a redemocratização no fim do regime militar, ou vai ter que mostrar politicamente a que veio. Eu entendo também que nós vamos poder verificar qual é o tamanho do Michel Temer, qual é a posição dele como vice-presidente da República, porque certas maneiras como ele vem agindo caracterizam, sim, uma infidelidade ao fato de ser vice-presidente, porque ele já, em N outras ocasiões, se apresenta como
já está fardado, como a imprensa vem dizendo, para assumir a presidência. Então, essas questões políticas me parece que estarão comprometendo uma análise criteriosa da questão jurídica propriamente dita, e terminando por dizer que eu não reconheço aí, neste nosso parlamento, uma verdadeira isenção, nem mesmo imparcialidade moral, porque não são só estes que estão sendo punidos, existe uma quantidade enorme de parlamentares que estão sendo igualmente investigados, não só na Operação Lava Jato, mas por N outros fatores. Então, eu não vejo moralidade nesse parlamento. Tu disseste também, Rodrigo, antes, falaste dos movimentos de rua no Brasil, né? Só que aqueles movimentos de rua que pediram mudanças em 2013 produziram o mais conservador parlamento da história republicana. Então, aqui nós temos que ver algo também do ponto da ciência política, de como o brasileiro vota mal nos seus representantes. Mas agora é o momento de ver qual é o tamanho verdadeiro de Eduardo Cunha. Quem é que ainda apoia, por exemplo, Eduardo Cunha nesse processo? Qual é o verdadeiro tamanho do PT? O que realmente o PT vai fazer para manter a presidente Dilma no poder? Esse é o momento. Como eu te digo, político. Infelizmente, as questões jurídicas serão relegadas a um plano inferior. Muito bem, o professor Henrique destacou, Felipe, a questão de como está composto esse parlamento, né? E um parlamento que talvez não tenha moralidade para fazer o julgamento de qualquer outro ente, sobretudo do presidente da República. O Lula lá atrás falou nos 300 picaretas, né? Que depois virou uma música do Herbert Viana e do Paralamas do Sucesso. Esse número aumentou? Olha, o ex-ministro da Educação do governo Dilma falou em 400 e poucos achacadores. Então, ele também foi muito pesado isso nessa declaração. Falou isso lá dentro do Congresso, né? Eu vejo, como destaca o professor Henrique, que é muito difícil um parlamento, sob essas condições, julgar, né, tendo essa questão política, uma presidente que temos as críticas, mas eleita pela maioria democrática, né, numa situação no pleito do ano passado, na questão do ano de 2014. Bem, o parlamento tem, talvez os colegas aqui possam me ajudar, mais de 170 parlamentares envolvidos diretamente com situações bem negativas, porque existe toda uma situação do sistema político que também tem que, a própria reforma política aprovada pelo Congresso pouco ajudou ou pouco ajudará, além de um detalhe interessante que, ao meu ver, é importante ressaltar, de que essa reforma para as eleições do ano que vem, ela beneficia deputados federais, ela pouco auxilia prefeitos, vereadores e outros, porque os prefeitos e vereadores são utilizados como testes em questões eleitorais para os deputados federais. Então, isso são tudo situações que nos preocupam, porque é um Congresso que pouco nos representa nas suas leis, nas suas ações, e muito descolado da realidade que nós vivemos. Quando se fala que o próprio Congresso votou recentemente uma série de reajustes, inclusive para o Judiciário, que porcentagens absurdas, muito acima do que o próprio Executivo Federal poderia votar, e sem discutir isso com a gente, quanto sociedade, quanto aos governos também, além da própria situação hoje difícil que a gente vê com o próprio PMDB. Porque, como falei anteriormente, ali para o Cunha era uma questão muito tomar lá da cá. Eu vou ser defendido aqui, então eu vou segurar. Eu não vou ser, então eu vou levar até o final esse processo de impeachment. Se discute, inclusive, de que os próprios congressistas agora tirariam, ou quem sabe farão nos próximos dias, Eduardo Cunha, porque o processo já está instalado, né? Já circulará independente do Cunha estar lá na presidência ou não. Como disse recentemente numa declaração o presidente deposto, o Fernando Collor de Mello, o impeachment é um trem desgovernado. No momento em que você coloca esse processo, ele pode se estender durante meses, um desgaste político e outras situações. E eu acredito que isso hoje pode gerar também uma falsa ilusão de mudança,
para nós brasileiros. Por quê? Porque eu escuto as pessoas, mudar é o que vai melhorar, mudar é a situação que... o Michel Temer, como disse o professor Henrique, cadê a posição dele, que hoje é vice-presidente da República, que foi um fiel aliado e que também, tanto ele quanto o PMDB, devem pagar pelos erros do governo. Se, nesse momento, julga-se o governo pelos seus erros, sejam políticos ou seja mais, talvez, administrativos, mas eles também devem pagar porque eles fizeram parte. Eles estiveram nesse e em governos anteriores. Então, é muito fácil hoje você jogar a culpa sobre a presidente e você tirar isso do PMDB ou dos partidos que fazem parte dessa base aliada. É um processo viciado. Como está hoje, é viciado. Muito bem, vamos para um breve intervalo, um espaço para os nossos apoiadores culturais e voltamos com o nosso programa já já.